Povo CBN Entrevista. E as lições de estratégia podem ser usadas para planejar o ano novo. Sobre o assunto, eu converso com o autor de livros sobre empreendedorismo e criatividade, Fábio Zugman, que é um paulistano, professor universitário, doutorando em administração pela USP e mestre em administração pela Universidade Federal do Paraná, e vai falar para a gente sobre como a gente pode se planejar para 2013. Ele também é autor de vários livros, como Empreendedores Esquecidos, Administração para Profissionais Liberais e O Mito da Criatividade. Boa tarde, Fábio. Seja bem-vindo aqui ao programa. Boa tarde, Neila. Obrigado. E eu queria que você falasse sobre planejamento, como traçar uma estratégia, um planejamento para o ano novo. E é preciso demorar muito para traçar essa estratégia, Fábio? É o seguinte, eu sempre digo que nessa época do ano a principal lição é não se desespere. Não tem segredo, não tem que demorar muito, nem ser rápido demais. O que a pessoa tem que fazer, quem quer aproveitar essa fase para reavaliar a vida, é parar e pensar até que ponto você conseguiu chegar aonde você queria e o que fazer para continuar alcançando os objetivos. Ou até se é uma hora para você parar e repensar esses objetivos. Então não é uma questão, eu diria assim, de demorar muito pouco, mas sim de traçar um plano de ação para 2013. Colocar um limite e falar, bem, agora eu já sei o que eu preciso fazer, para o ano que vem eu já posso voltar das férias aí renovado para alcançar o que quer que eu escolhi para fazer. Primeiro tem que ter um objetivo, né? Tem que saber qual é o objetivo. Com certeza, é muito comum, Neila, nessa época do ano, o pessoal juntar tudo numa coisa só e querer misturar o objetivo de saúde com relacionamento, com pessoal, com família, com carreira, com vontade de aprender uma língua nova. O que acontece é que a pessoa acaba se frustrando, porque parece que é tanta coisa ao mesmo tempo que não tem foco. Então, o importante é definir o que realmente importa, quais são os objetivos que realmente você vai trabalhar para alcançar, e por um momento tentar focar naqueles, não ficar pensando em tudo que você deveria ou queria ter feito ao mesmo tempo. As regras para o planejamento de uma empresa são as mesmas regras para o planejamento pessoal? Eu diria que elas são muito parecidas, até porque a origem de tudo está na área de estratégia, que ainda vem lá de trás, da parte militar e política. E é claro que a parte de empresa está mais estabelecida, até porque toda a área de administração, mas o princípio é muito parecido. Se a gente pega uma empresa também que não tem um objetivo, ou quer fazer coisa demais ao mesmo tempo, a gente vê que essa empresa começa a ter problema. As empresas que são admiradas, as que são boas, as consideradas as melhores empresas, geralmente são as empresas que são boas em uma ou duas coisas e fazem aquilo muito bem. Eu diria que o mesmo vale para a vida pessoal, para a carreira. Quer dizer, as pessoas, os profissionais bons e admirados são aqueles que costumam ter um bom foco e sabem onde querem chegar e como fazer para chegar naquele lugar. Quais são as regras básicas para o planejamento? O primeiro, e eu diria um dos mais importantes, é priorizar. Então, tem até uma piadinha que eu conto. Se você tem 10 objetivos, organize eles por ordem de importância e risque os 8 de baixo. Então, você vai começar o ano com 2 objetivos que realmente importam para você. Se você sabe, olha, eu vou focar nisso aqui, e se eu conseguir avançar nesses 2, já vai ter sido um bom ano para mim. Então é importante a pessoa priorizar e não ficar patinando em um monte de objetivo, tentando brincar de malabarista, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. O segundo, Neila... Oi, pode falar. Oi? O segundo, eu chamo de pagar o preço. O que isso quer dizer? Toda escolha tem um preço. Se a pessoa está insatisfeita com o trabalho e quer mudar de emprego, ela vai ter que arcar com a insegurança do emprego novo. Ela pode ser despedida, ela pode não gostar do emprego novo. Se a pessoa que abrir uma empresa, ela vai arcar com a insegurança financeira de não ter um salário todo mês garantido. E na vida pessoal também, se você quer emagrecer, você vai ter que pagar o preço de não comer sobremesa todo dia, ou não tomar refrigerante, alguma coisa assim. O que eu quero dizer é que toda decisão que a gente toma, que a gente realmente quer cumprir, vem com um preço, vem com um custo. E tem que estar muito claro para nós qual vai ser esse preço, até para a gente saber se realmente vale a pena arcar com a consequência daquela decisão. Então, o primeiro passo é priorizar, e o segundo é você aceitar que aquela decisão vai ter um preço e você arcar com ela. Ok?
Ok. O terceiro ponto é seguir em frente. Então é muito importante a gente ver essa empolgação do final de ano, do começo de ano. O pessoal volta super empolgado das férias, quer fazer coisa, e começa a ter dificuldade, ver que o dia a dia as coisas são mais arrastadas, que as rotinas novas custam a ser estabelecidas e acabam desistindo. Então, tem que pensar da seguinte forma: se você sabe que aquele objetivo vale a pena, se você está disposto a arcar com as consequências, siga em frente. Por mais que você tenha dificuldades, por mais que no dia a dia, como se diz por aí na prática, a teoria é outra, as dificuldades fazem parte de um processo de mudança. Então, todo processo de mudança vai ter problemas e você precisa seguir em frente. E o último passo, Neila, eu sempre gosto de fazer passos simples que a gente possa lembrar de cabeça, é se adaptar. Então, uma coisa é você desistir porque é muito difícil. Aí você não deve desistir, deve continuar tentando. Agora, se a situação em sua volta mudou, quem sabe seja bom você reavaliar se vale a pena você seguir naquele curso de ação ou se seja a hora de você buscar um novo objetivo. Ô, Fábio, e Oi. tudo isso tem um preço, né? Foi o segundo ponto que você falou. E por que essas mudanças são tão difíceis? Eu diria que muita gente se perde quando quer mudar. A gente mira muito alto e fica muito ansioso e acha que de uma hora para outra vai conseguir mudar. E até eu acho que a mídia dificulta um pouco, porque a gente costuma ver nas revistas, nos jornais, casos de empresários como se eles nunca tivessem tido problema. Então aparece lá o cara que mudou de vida, que mudou de carreira, que montou uma empresa, parece que aquilo nasceu pronto. E na verdade é uma grande caminhada. O que eu sempre digo para empreendedores, para quem quer trabalhar com criatividade, é que você tem que ter um grande objetivo, mas você tem que saber o que fazer quando acordar amanhã. E o que eu acho nele é que muita gente perde essa questão, e amanhã eu tenho que fazer tal coisa. A pessoa fica sonhando com uma grande mudança, mas como aquilo fica muito grande e ela não consegue se organizar para começar, o passo a passo meio que se perde. Isso faz com que a pessoa fique travada, faz com que ela fique ansiosa, faz com que ela não saiba por onde começar, e assim por diante. Fica paralisada, hein, Fábio? Exatamente. Não realiza aquela nada. palavra que ficou famosa, que é procrastinação, né? A pessoa acaba sempre deixando para amanhã começar. Porque aquele alvo é tão grande e tão difícil que um dia mais, um dia menos não faz muita diferença. Ô, Fábio, para fechar a nossa entrevista, os planos podem ser mudados ao longo do ano? Você até falou também isso na sua quarta regra. Mas qual o tempo que a gente tem que dar para a execução desses planos, para que não seja aquela dificuldade de desistir antes de seguir em frente? Então, muito importante, né, é saber por que você está mudando, certo? Então, é importante, assim, a gente colocar na cabeça que se eu quero mudar vai ser difícil. Então, claro, se eu descobrir que um objetivo é muito difícil de ser alcançado no meio do caminho e concluir que não vale a pena todo o trabalho pelo que eu quero fazer, eu posso mudar. Mas está fazendo isso conscientemente de que você está desistindo de uma coisa que é difícil. Uma outra situação é quando o contexto muda. E aí sim, é uma questão não do tempo, de como que vai mudar esse contexto, porque não depende nem da gente. Então, um exemplo que fica fácil de entender o que eu estou falando. Vamos dizer que pro ano que vem, você decidiu mudar de emprego porque você não aguenta mais o seu chefe. Ele trata a vida do inferno. Mas las tantas, durante o ano, o teu chefe vai para uma outra posição na empresa. E chega um novo chefe para o teu departamento e você tem uma relação melhor com ele. Então, quer dizer, a situação mudou, o contexto mudou. Quem sabe aquele esforço de mudar de emprego já não seja válido. Então você coloca uma outra coisa para cumprir. Então eu diria assim, que não é nem uma questão temporal de daqui a 6 meses, daqui a 3 meses. É muito uma questão de como as coisas avançam e como você se sente naquela situação. Para não se precipitar também, né, Fábio? Às vezes as pessoas se precipitam. Exatamente. Por isso que é importante a gente aprender a priorizar. Porque a hora que eu decido que tem uma coisa mais importante ou que tem 2 coisas mais importantes, e você realmente decide que aquilo importa, que aquilo vale a pena lutar, você vai seguir em frente. E não vai tropeçar no meio do caminho. Agora, se eu tenho 10 objetivos e todos eles concorrem com todos os outros, a coisa acaba meio que perdendo sentido no meio da caminhada.
Ok, Fábio, muito obrigada pela sua participação. Um feliz 2013 para você. Obrigado a você, Nela, foi um prazer. Feliz 2013 para todo mundo que está nos escutando. E nós conversamos com Fábio Zugman, que é autor de livros sobre empreendedorismo, é professor e falou aqui para a gente algumas regras para o planejamento. E nós voltamos daqui a pouco. Até já.